Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos ouvintes, hoje celebramos a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho que iremos usar para refletir a paixão é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, do versículo 14 até o capítulo 23, versículo 56. Bem, como esse evangelho é um evangelho bem extenso e ao mesmo tempo um evangelho muito profundo, então nós, participantes do grupo Anjo do Evangelho, decidimos dividi-lo por partes para cada participante. E no momento em que for aparecer a reflexão de cada participante, aparecerá também a parte do Evangelho que o participante escolheu para poder refletir. E sem mais delongas, comecemos as nossas reflexões. Salve Maria Santíssima, concebida sem pecado original. Meus queridos ouvintes, celebrando a paixão de Cristo, quero começar minha reflexão dizendo a mesma frase que Jesus falou aos seus discípulos diante da sua última ceia aqui na terra. Ele dizia: desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer. Então vejam, meus irmãos, que ele, no momento que percebeu que era seu último momento de confraternização com seus amigos, ele buscou celebrar da melhor maneira, já que ele desejou ardentemente estar com ele, estar com seus amigos, celebrando a ceia da Páscoa, antes do seu momento de sofrimento. E a partir dessa última ceia ocorre o surgimento da Santa Eucaristia, onde Jesus pega o pão, dá graças, distribui aos discípulos e diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, um detalhe muito importante que devemos perceber é que Jesus diz que isso é o meu corpo, e não numa forma que ele diz: isso aqui é só uma representação do meu corpo, tá? Não, ele diz de uma forma a entender de que aquilo é o próprio corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. No momento em que o Padre faz a memória desse momento, pegando a hóstia, dando graça e distribuindo aos fiéis, aquilo ali não é a representação do corpo de Cristo, aquilo ali é o próprio corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve ficar bem claro para nós, meus irmãos. O mesmo ele faz com o cálice que está com o vinho, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então, meus irmãos, através do sangue de Jesus, nós temos uma nova aliança com Deus, já que nós fomos salvos através do seu sangue preciosíssimo. Nós fomos salvos da condenação eterna. E também durante a ceia, Jesus
fala que como o Pai confiou a ele o seu reino, Jesus confia o reino de Deus aos seus amigos, aos apóstolos. E também diz que eles devem estar preparados para quando Jesus não vai mais estar aqui na terra, porque, como ele diz aqui, quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam, nada. Aí Jesus continuou respondendo, agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la, do mesmo modo quem tiver sacola, e quem não tiver uma espada, venda um manto para comprar uma. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós devemos estar preparados, porque, como ele diz aqui, eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores. Pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Então, meus irmãos, diante do que Jesus falou, me lembro de um ditado em que diz que um rei sábio, um rei inteligente, ele não procura a guerra, ele não procura causar a guerra, mas ele está sempre preparado para uma. Então, meus irmãos, nós sempre devemos buscar a paz, nós sempre buscar a paz uns com os outros. Mas no momento em que tiver a guerra, nós temos que estar preparados. Como Jesus disse aqui, que assim como Jesus teve que estar preparado para o seu momento de morte, os discípulos também devem estar preparados para poder defender a todo custo a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Orai para não entrardes em tentação. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de refletir uma parte do Evangelho da Paixão do Senhor junto convosco, e eu gostaria de focar na oração. Porque Jesus, no Horto das Oliveiras, vai para rezar. E ele também diz para os discípulos permanecerem em oração. E Jesus sente toda aquela angústia porque ele sabia o sofrimento pelo qual ele ia passar. Ele oferece tudo ao Pai, dizendo que é a vontade do Pai que deve ser feita. E quando Jesus volta, vê os seus discípulos dormindo. Então, isso reflete muito bem, né, os estados de muitas almas hoje em dia, onde Jesus, tendo sofrido, dando sua vida, ele reza incessantemente pela conversão dessas almas ao Pai, mas essas almas não rezam. A oração, ela é aquilo que dá força para a gente, para carregarmos a cruz. O próprio Jesus, antes de carregar a sua cruz e provar o seu amor ao Pai e à humanidade, ele rezou. Depois nós vemos, né, a trágica negação de Pedro, onde Pedro disse que não ia negar a Jesus de jeito nenhum. E Jesus disse, né, que antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes. No Horto das Oliveiras, Pedro estava dormindo. Quando chegou o momento de professar a sua fé, Pedro negou Jesus 3 vezes. E aqui nós podemos fazer uma relação direta. Pedro negou Jesus porque lhe faltou forças.
E por que lhe faltou forças? Porque ele não rezou. E é isso que acontece com a gente. Quantas vezes a gente comete um pecado grave, a gente vai, se arrepende, porque, sei lá, a gente quer comungar, a gente não quer ir para o inferno, ou a gente realmente está arrependido porque a gente ofendeu a Deus, e a gente confessa ao Padre o pecado, tem aquela vontade de não mais cometer o pecado, a gente passa ali uma semana, alguns dias sem cometer o pecado, mas depois aquela vontade vai relaxando, e a gente volta a cometer aquele mesmo pecado. Por quê? Porque falta oração. A luta contra o pecado exige duas coisas essenciais. A primeira é a fuga das ocasiões. Então, você vê ali mais ou menos em que ocasião aquele pecado ocorre, você começa a fugir dessas ocasiões. Ou pessoas, ou objetos, ou lugares. Essa é a primeira coisa necessária. A segunda coisa é a oração. Por quê? Porque nós não temos forças por nós mesmos para lutar contra o pecado. É preciso que Deus, com sua graça, infunda uma força na nossa alma, uma vontade na nossa alma, que não é força nossa, é graça de Deus. Mas essa graça, Ele só dá a quem pedir. Então, vamos lá, gente. A oração é uma coisa tão básica. Não seja como os apóstolos, que deixam Cristo rezando sozinho e vão dormir. Claro, isso nessa passagem do Evangelho é claro que depois os apóstolos tiveram uma vida ativa de oração, uma vida fortíssima de oração, mas nesse momento, não sigamos o exemplo dos apóstolos nesse momento do Horto das Oliveiras. Porque eles dormiram, deixaram de rezar. E quando veio a provação, abandonaram Jesus. E, de forma especial, Pedro, que o negou 3 vezes. Então, rezemos, a exemplo da Virgem Maria, que certamente passou todo esse período em oração e, com certeza, a Virgem Maria não deve ter dormido e deixado o seu filho sozinho no sofrimento. Então, coragem. Se você está gostando do nosso podcast, siga nossa página no Instagram para dar uma força à nossa família e um dia nos encontraremos no céu. Olá, meus irmãos. No dia de hoje, chegamos ao momento ápice da vida do cristão, a paixão de Cristo, a entrega, o sacrifício de Jesus, sacrifício esse que nos concede vida nova. É o momento onde silenciamos para viver o mistério da paixão. E tendo passado o tempo quaresmal, onde nos preparamos para bem viver esse momento, chegamos ao caminho que o Senhor andou até a cruz. E em Lucas 23:1, se inicia a passagem dizendo: Levantou-se a sessão e conduziram Jesus diante de Pilatos e puseram a acusá-lo. E nesse momento a gente percebe que o mesmo povo que escutava o Senhor, que se admirava da sabedoria divina, se volta contra ele. Pois a gente bem sabe que quando a verdade é dita, ela incomoda. Apesar disso, tudo o que aconteceu foi somente no momento que devia acontecer, no momento que foi permitido. E diante de Pilatos, que perguntou ao Senhor se ele era o rei dos judeus, em uma tentativa de se livrar daquela situação, onde o povo já estava se exaltando, ele acaba mandando Jesus para Herodes, que manda o Senhor de volta a Pilatos. E na passagem ele diz: Apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas interrogando eu, diante de vós, não o achei culpado de nenhum dos crimes de que o acusais.
nem tampouco Herodes, pois não o devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso, eu o soltarei depois de o castigar. E com isso, tendo que soltar um prisioneiro como era de costume na Páscoa, e na esperança de que o povo se acalmasse, ele deu a opção entre Jesus e o prisioneiro. Prisioneiro esse que era Barrabás. E além do povo preferir Barrabás ao Senhor, não sendo suficiente, eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E novamente a gente observa que o mesmo povo que sentava para escutar o Senhor, que acompanhava o Senhor, pede a sua crucificação. E Pilatos lava as mãos dele naquela situação, para aliviar a consciência, para que aquele sangue não caísse sobre as mãos dele. Isso me faz pensar quantas vezes a gente lava as mãos quando deveria fazer algo, quando deveria tomar a nossa responsabilidade e fazer algo. Honrar o nome de cristão que a gente carrega. Então, meus irmãos, que na esperança da ressurreição do Senhor, que a gente possa voltar os olhos para a cruz dele, que tudo suportou por amor a nós, que possamos procurar honrar esse sacrifício, que possamos agir como pessoas novas, buscando cada dia mais a Ele e tendo confiança para seguir. E se você está escutando o podcast até agora, deixe o seu like, comente o que desejar. E é isso. E seguindo o Evangelho, chegamos ao momento em que Jesus está prestes a ser crucificado e morto. Mas antes de chegar a essa parte, meus irmãos, quero comentar sobre a participação de o Simão Cirineu. Por que a participação dele é importante, principalmente para nós? Porque, meus irmãos, Simão Cirineu, diante de um momento tão sofrido para Jesus, porque ele estava carregando uma cruz pesadíssima e ainda todo ensanguentado, todo machucado, todo dilacerado. Então aparece Simão Cirineu para poder dar um suporte a Jesus nesse momento tão difícil e tão cheio de dor. E, meus irmãos, que possamos seguir esse exemplo de Simão Cirineu para com os nossos irmãos que estão carregando suas cruzes. Pois, como nosso Senhor nos disse, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sendo que nós sabemos que não é fácil renunciar a nós mesmos, não é fácil nós termos que carregar nossa cruz, não é fácil. Porém, sabemos que é necessário. Por isso é tão importante nós termos a companhia de um Simão Cirineu e também a companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, uma coisa eu garanto a vocês: quando nós estamos com Cristo, a nossa cruz, que é tão pesada, acaba se tornando mais leve. E quando estamos com um amigo que nos aproxima de Deus, conosco carrega a nossa cruz, o que era para ser o mais alto dos sofrimentos acaba se tornando um sofrimento mais leve, ao qual nós podemos avançar mais e nos aproximar mais do grande objetivo, que é a glória eterna ao lado de Jesus no céu. E nesse momento quero agora comentar o momento em que
Jesus ele entrega o seu espírito ao Pai. Bom, meus irmãos, desde a primeira bofetada até o momento que Jesus suspirou, ele amou cada um de nós, cada um. Ele não deixou de amar um sequer, meus irmãos. Ele amou a cada um de nós. E nos amou tanto que foi capaz de entregar sua própria vida para salvar as nossas vidas, para nos salvar do pecado, para nos salvar da condenação eterna. Pois Jesus pagou aquilo que nós éramos incapazes de pagar. E daí surgiu a nossa nova aliança com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, com a salvação. Até mesmo, meus irmãos, aqueles em que fez mal a Jesus, ele amou. Até mesmo Judas. Porque, meus irmãos, Judas ele se condenou. Porque Jesus o amou. E se Judas, no momento em que traiu Jesus, tivesse se arrependido, Jesus iria perdoá-lo. Porque vejam, Pedro, o príncipe dos apóstolos, ele traiu Jesus. E quando viu e percebeu que o traiu, para quem já assistiu o filme da Paixão de Cristo, vê o momento que Pedro olha o olhar misericordioso, a sagrada face de Jesus Cristo. E diante daquele momento ele recorre à intercessão de Nossa Senhora, ele recorre a Nossa Senhora e diz: Mãe, eu o traí. E suplica a misericórdia, suplica o perdão. Judas não. Ele cometeu a traição e não correu atrás. Ele se entregou à perdição, ao desânimo e acabou no final de tudo se matando e ainda querendo entregar o seu espírito a Satanás. Então, meus irmãos, diante da sua angústia, diante do momento em que você trai Jesus e você cometer um pecado, de cometer um erro para com Jesus, recorra ao perdão, meus irmãos. Não se entregue à perdição, não se entregue ao desespero. Apenas recorra à misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos ama e nos ama muito. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante. E caso você ainda não tenha ouvido o nosso podcast anterior, ele aparecerá aqui no card.